Você já sentiu que o futuro te sobrecarrega, que as preocupações com o que está por vir te impedem de aproveitar o presente? Em um mundo que constantemente nos pressiona a planejar e antecipar cada detalhe, surge uma pergunta crucial: como podemos viver plenamente no agora sem nos preocupar com o amanhã? Este vídeo é um convite para transformar a maneira como vivemos. Através das Escrituras, descobriremos como confiar no plano perfeito de Deus nos liberta da ansiedade sobre o futuro e nos permite experimentar uma paz profunda e duradoura. Imagine poder caminhar a cada dia com a certeza de que Deus está guiando cada um dos seus passos, de que sua sabedoria supera qualquer incerteza que você possa enfrentar. Antes de começar, convido você a se comprometer com esta jornada de fé e confiança. Escreva nos comentários: hoje escolho viver no presente e confiar no plano perfeito de Deus. Este simples ato de declaração é o primeiro passo para uma vida mais plena e livre de preocupações desnecessárias. Querido ouvinte, te convido a assistir ao vídeo até o final e ativar as notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confiança em Deus. Essa é a essência, não é verdade? Sabe, às vezes acreditamos que confiar em Deus é algo que fazemos apenas nos momentos felizes, quando tudo está bem e os problemas parecem distantes. Mas a verdadeira confiança é forjada nos momentos de escuridão, quando não entendemos nada, quando nos sentimos sobrecarregados e confusos. É nesses momentos que Provérbios 3, versículo 5, ganha vida, com o chamado para confiar de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Confiar em Deus significa deixar de lado essa necessidade de controle que todos temos, essa luta constante para entender e controlar tudo o que acontece em nossas vidas. Quando falamos de uma confiança total em Deus, estamos falando de soltar esse peso, de dizer: Deus, eu não entendo isso, mas confio em Ti. É um ato de coragem, de entrega total. Porque vamos lá, quantas vezes nos encontramos tentando controlar cada detalhe de nossas vidas apenas para terminar exaustos e sem respostas? Esse é o resultado de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E não é que seja errado pensar, planejar ou buscar soluções, claro que não. Mas Deus nos convida a reconhecer que sua sabedoria é infinita e que Ele vê além do que podemos enxergar. Ele sabe o que está por vir. E embora às vezes as coisas não façam sentido no presente, com o tempo descobrimos que seus caminhos são perfeitos. Deus nos pede que nos rendamos, e não porque Ele queira que deixemos de agir ou sejamos passivos. Não. Confiar em Deus não é uma desculpa para cruzar os braços. É um convite para entregar nossos planos a Ele e continuar caminhando com a certeza de que não importa o que venha, Ele está no controle. Depender totalmente de Deus é como se jogar em um abismo, mas com a certeza de que Deus sempre nos sustenta, nos guia e nos leva ao lugar certo. Em sua sabedoria, Ele nos ensina que nem tudo se trata de entender ou ter respostas imediatas. Às vezes, trata-se apenas de aprender a descansar em sua paz, nessa segurança que só Ele pode dar. E claro, quando decidimos confiar, experimentamos uma paz que o mundo não pode nos dar. É uma paz que excede todo o entendimento, aquela que nos envolve mesmo quando tudo parece perdido. E nessa confiança, Deus não apenas nos dá paz, mas também abre caminhos, nos dá clareza para tomar decisões. Porque quando confiamos, não agimos a partir do medo ou do desespero. Agimos com fé, com a segurança de que Deus está nos guiando. É uma paz que se transforma em força, em serenidade, em um escudo contra as preocupações que muitas vezes nos paralisam. É aqui
que o exemplo de figuras bíblicas se torna tão relevante. Olhemos para Abraão, a quem Deus pediu algo aparentemente ilógico, sacrificar seu filho. Abraão não entendeu, mas confiou. Ele sabia que Deus tinha um propósito além de sua compreensão. Ou pensemos em José, vendido por seus irmãos, traído e injustamente preso. José não deixou que a amargura tomasse conta. Ele confiou e, no final, Deus o exaltou, o prosperou e o usou para salvar muitos. Daniel também confiou em Deus, mesmo na cova dos leões, quando tudo parecia perdido. Todos eles enfrentaram situações extremas, mas em vez de ceder ao medo, mantiveram sua fé. Essa fé inabalável é o que Deus nos chama a ter. Uma confiança que não depende das circunstâncias, mas de sua fidelidade. A falta de confiança em Deus geralmente se manifesta em ansiedade, medo e decisões precipitadas. Nos afastamos da fé e da comunidade, tentando resolver as coisas por conta própria. Mas sabe, esse peso de preocupação não é nosso para carregar. Jesus nos convida a colocar nossas preocupações em suas mãos, a lembrar que Ele cuida de nós. Ao confiar plenamente em Deus, aprendemos a deixar de lado esses medos e a encontrar paz, mesmo em meio à tempestade. Então, em meio à vida, com todos os seus altos e baixos, Deus nos convida a algo poderoso. Render nossos planos a Ele, entregar cada preocupação, cada desejo, cada medo. Ele nos diz que mesmo que o caminho pareça incerto, Ele vai adiante, abrindo veredas, endireitando caminhos. Ele nos pede para confiar, porque nessa confiança estão a paz, a prosperidade e o propósito que tanto buscamos. Número 2, Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupar com o amanhã é um desses chamados divinos que soa tão simples, mas que na prática parece quase impossível. Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 34, que cada dia traz o seu próprio mal, como um lembrete de que nossos esforços devem se concentrar no aqui e agora e não no futuro incerto. E quando refletimos sobre isso, percebemos que o presente é tudo o que realmente temos. O passado já se foi, e o futuro é tão incerto que tentar controlá-lo pode nos levar a uma vida cheia de ansiedade e estresse. Jesus nos convida a abraçar o momento, a soltar essa preocupação constante com o que ainda não chegou e a viver plenamente o dia que está diante de nós. Viver o presente não significa ignorar a importância de planejar ou ser irresponsável com nossas decisões. Significa não nos desgastarmos com preocupações que não podemos resolver hoje. Sabe, quando gastamos tempo demais em nossa mente, antecipando o que pode acontecer amanhã, perdemos as oportunidades, as bênçãos e os momentos de paz que Deus nos dá neste dia. É como carregar uma mochila cheia de pedras para uma viagem que ainda nem começou. Esse peso emocional e espiritual de nos preocuparmos constantemente com o futuro nos impede de caminhar livremente hoje. Deus quer que confiemos nele e deixemos que ele cuide do que está por vir. A natureza da preocupação é enganosa. Ela nos faz acreditar que, se pensarmos o suficiente sobre o futuro, poderemos evitar qualquer surpresa desagradável ou problema inesperado. Mas a realidade é que se preocupar não muda nada. Jesus nos alerta que a preocupação não pode adicionar sequer um minuto à nossa vida. Pelo contrário, ela nos rouba tempo e paz. Quando nos deixamos levar pela ansiedade, ficamos desgastados, tanto física quanto emocionalmente. É como se nossa energia se esvaísse em pensamentos sobre algo que ainda não aconteceu e que provavelmente não acontecerá como imaginamos. E aqui está a chave: diferenciar entre planejar e se preocupar. Planejar é sábio, preocupar-se é desnecessário. Deus nos convida a nos preparar, sim, mas a deixar em suas mãos o que não podemos controlar. Uma das razões pelas quais nos apegamos tanto ao controle
É porque queremos certezas, queremos ter a garantia de que tudo dará certo. No entanto, nessa busca por controle absoluto, esquecemos que Deus é nosso provedor, que Ele nos acompanha a cada passo e nos dá graça suficiente para enfrentar o que vier a cada dia. Ele nos diz que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque Ele já está lá, preparando o caminho, nos guiando e cuidando de nós. Sua presença constante nos lembra que não estamos sozinhos e que não precisamos resolver tudo hoje. Sua provisão diária é suficiente, assim como a graça que Ele renova para nós a cada amanhecer. A ansiedade sobre o futuro pode se manifestar de várias formas. Às vezes, nos sentimos paralisados pelo medo do que pode acontecer, e isso nos leva a tentar controlar cada aspecto de nossa vida. Outras vezes, nossa mente se perde em cenários futuros e nos encontramos em uma busca incansável por certezas. Queremos prever tudo, antecipar cada possível resultado. Mas, nessa busca por controle, perdemos de vista o presente, ignorando as bênçãos e oportunidades que Deus já colocou em nossas mãos. É no aqui e agora que encontramos paz, força e direção. Para isso, precisamos abandonar essa ânsia de controlar o amanhã. Quando decidimos viver o presente, experimentamos uma paz que transforma nossa maneira de enxergar a vida. Passamos a apreciar cada pequeno momento, a resolver com clareza os problemas do hoje e a descansar na certeza de que Deus está cuidando de nós. Essa serenidade não apenas nos liberta da ansiedade, mas fortalece nossa fé. Aprendemos a aplicar nossa confiança em Deus de forma prática, vivendo com a segurança de que, embora não saibamos o que está por vir, sabemos quem tem o controle do nosso futuro. Isso nos permite focar nossa energia nas bênçãos que já temos, agradecendo cada dia como um presente e aproveitando cada oportunidade que nos é dada. Viver sem se preocupar com o amanhã não é apenas uma ideia bonita, é uma libertação espiritual. É romper as correntes da ansiedade que nos limitam, é decidir que não queremos mais carregar essa mochila de preocupações. É dizer a Deus, eu entrego a Ti a minha vida, confio que Tu sabes melhor do que eu o que é bom para mim. Nessa entrega, encontramos paz, mesmo na incerteza, e serenidade para caminhar com confiança. A fé se torna nossa resposta à ansiedade, uma decisão diária de confiar em Deus. A cada dia podemos dizer, Deus, aqui estou, confio em Ti. E nessa confiança encontramos liberdade. Confiar em Deus não significa que desistimos de planejar. Significa que desistimos da ansiedade. Sabemos que Ele proverá o necessário para cada dia, que Ele nos dará forças para enfrentar cada desafio quando chegar a hora. E com essa certeza podemos descansar, porque se Deus cuida de nós hoje, Ele também cuidará de nós amanhã. E isso é suficiente para vivermos em paz. Número 3. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A ansiedade é um fardo que Deus nunca quis que carregássemos sozinhos. Em 1 Pedro 5, versículo 7, ele nos diz claramente, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É um convite direto para deixarmos nossos medos, preocupações e cargas aos pés dele, confiando que Ele está no controle e que em seu amor cuida de nós e provê para cada situação. A ansiedade tem muitas faces. É aquela preocupação constante que às vezes parece impossível de conter. É o medo do futuro, do desconhecido, das circunstâncias fora do nosso controle. Ela nos afeta física, mental e espiritualmente. A ansiedade desgasta nossas forças, rouba nossa paz e afeta nossos relacionamentos. Mas, e se nos lembrarmos constantemente de que não estamos sozinhos, de que Deus está presente para carregar nossos temores? Ele nos convida a permitir que seu amor e cuidado substituam essa preocupação, afastando-a do nosso coração e da nossa mente. Ao entregar nossas ansiedades a Deus,
Fazemos isso com a certeza de que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. A Bíblia nos garante que Ele cuida de nós com uma atenção e amor infinitos, como o bom pastor que conhece e sustenta cada uma de suas ovelhas. Isso não significa que nossos problemas desaparecerão instantaneamente, mas implica que podemos descansar na certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco, trabalhando em tudo o que nos preocupa. Entregar nossas ansiedades a Deus requer fé e é um ato contínuo. Podemos começar com a oração, algo tão simples, mas tão poderoso. Quando oramos, falamos com Deus sobre nossas preocupações e declaramos que confiamos em sua ajuda. Cada vez que um pensamento de ansiedade voltar, podemos repetir essa oração, lembrando-nos de que já entregamos esse fardo a Deus. A meditação também é uma ferramenta incrível para acalmar a mente e focar na paz de Deus. Passar tempo em silêncio, refletindo sobre a fidelidade e as promessas de Deus, nos ajuda a sentir sua presença e a diminuir a ansiedade. A comunidade de fé é um recurso valioso quando a ansiedade nos sobrecarrega. Conversar com pessoas que compartilham nossa fé, pedir orações ou simplesmente ouvir seus conselhos pode trazer alívio. Às vezes, as palavras dos outros nos lembram que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Também podemos praticar a gratidão, que é um remédio poderoso contra a ansiedade. A cada dia podemos agradecer a Deus pelo que já temos e por sua provisão constante. A gratidão nos ajuda a mudar o foco do que nos falta ou tememos para o que Deus já fez por nós e para as bênçãos presentes. A ansiedade se manifesta de várias maneiras e reconhecê-las é importante para saber como enfrentá-las. Ela pode aparecer como uma preocupação constante, pensamentos repetitivos sobre o futuro ou até mesmo fisicamente, causando insônia, tensão muscular ou problemas de saúde relacionados ao estresse. A ansiedade também pode afetar nossos relacionamentos, tornando-nos irritáveis ou distantes. Mas, ao liberar essas cargas para Deus, começamos a experimentar um alívio emocional e mental. Essa paz interior, esse descanso que só Deus pode dar, começa a preencher nosso coração. Na Bíblia, há exemplos de pessoas que levaram suas preocupações a Deus e encontraram paz. Moisés confiou em Deus quando o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Davi, no Salmo 55, fala sobre lançar suas ansiedades sobre Deus, sabendo que Ele o sustentaria. E Jesus, no jardim do Getsêmani, apresentou ao Pai todas as suas preocupações, confiando em sua vontade e ajuda. Esses exemplos nos mostram que em momentos de ansiedade, podemos nos voltar para Deus e descansar em sua paz. A paz de Deus é diferente de qualquer alívio temporário que o mundo possa oferecer. A ansiedade humana busca soluções imediatas, mas a paz de Deus é duradoura. Ela nos lembra de que não precisamos ter tudo sob controle, porque Deus já tem. Enquanto a ansiedade nos pressiona a resolver e a nos preocupar, a paz de Deus nos convida a confiar em seu plano, sabendo que Ele age em nosso favor, independentemente das circunstâncias presentes. Para liberar nossa ansiedade para Deus de maneira prática, podemos estabelecer rotinas de oração, apresentando nossas preocupações a Ele todos os dias. Praticar a atenção plena com foco em Deus nos ajuda a viver cada momento com consciência de sua presença, diminuindo nossa ansiedade. Participar de atividades espirituais, como cultos e grupos de oração, fortalece nossa conexão com Deus e nossa comunidade de fé. Meditar nas promessas de Deus, nos versículos que nos lembram de seu amor e cuidado, nos dá esperança e fortalece nossa fé em meio à ansiedade. Ao agradecer a Deus por cada bênção e praticar uma atitude de gratidão, começamos a deixar de lado as preocupações que antes nos dominavam. Ao perseverar na oração e na confiança em Deus, experimentamos uma transformação interior. Nossa fé cresce e, com ela, nossa resiliência espiritual.
Ao entregar nossas ansiedades a Deus, não apenas encontramos paz, mas também aprofundamos nosso relacionamento com Ele. Percebemos que, com sua ajuda, podemos enfrentar qualquer desafio e nossa dependência de seu amor se fortalece. Número 4. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus nos faz um convite que poucos podem recusar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras tão cheias de paz e consolo chegam até nós como um bálsamo em meio às cargas que carregamos. E sejamos honestos, quem nunca se sentiu exausto às vezes? A vida nos apresenta inúmeras responsabilidades, problemas e preocupações que se acumulam e nos desgastam. Há momentos em que o cansaço vai além do físico. Ele se sente na alma, naquela necessidade profunda de alívio que nenhuma solução terrena pode realmente satisfazer. Mas aqui está Jesus, dizendo que o verdadeiro descanso, aquele que realmente alivia, está nele. O mais incrível é que Jesus não limita esse convite a um grupo seleto de pessoas. Não, seu chamado é universal. Ele nos chama a todos, independentemente de nossa história, nossas lutas ou nossas circunstâncias. Ele nos diz que não precisamos fazer tudo sozinhos, que não precisamos carregar tudo, e promete algo poderoso. Eu lhes darei descanso. Não é um descanso temporário, nem algo que dependa de nós. É um descanso que Ele mesmo nos dá. Mas, claro, Ele também nos apresenta uma condição: tomar sobre nós seu jugo e aprender com Ele. Agora, quando pensamos em um jugo, geralmente o associamos a trabalho árduo, não é? Mas o jugo de Jesus não é uma carga pesada. Ele o descreve como suave e leve, algo que alivia, não que oprime. O jugo de Jesus representa um trabalho compartilhado, uma vida vivida ao lado dele, onde ele carrega o peso de nossas preocupações e nós aprendemos com sua mansidão e humildade. Diferente dos jugos do mundo, que nos impõem cargas pesadas de expectativas, estresse e ansiedade, o jugo de Jesus nos liberta. Em sua companhia, nossas cargas deixam de ser insuportáveis. Há uma leveza e um alívio que transformam nossa experiência de vida. Mas como podemos encontrar esse descanso em Jesus? Ele nos convida a nos aproximarmos, a buscarmos consolo em sua presença. Nos momentos de oração, nesses minutos de silêncio e reflexão, deixamos de lado nossas cargas e descansamos nele. A oração se torna esse canal de libertação, onde podemos entregar nossas preocupações e receber sua paz. A meditação em sua palavra, em promessas como esta, nos dá forças. É como uma recarga espiritual, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Pense nisso. Todos enfrentamos momentos de cansaço, de esgotamento físico, mental e espiritual. Às vezes, a pressão da vida nos leva ao limite. Sentimos-nos sobrecarregados pelo estresse emocional, pelas tensões e ansiedades que parecem maiores do que podemos suportar. Mas ao respondermos ao convite de Jesus, ao nos aproximarmos dele com sinceridade, podemos experimentar algo incrível: a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas de sua presença. Aceitar esse convite também traz benefícios profundos. Encontramos uma renovação de energias, um descanso que nos devolve o fôlego e o ânimo. Ele nos dá forças para enfrentar os desafios e nos permite recuperar o equilíbrio emocional. Em vez de lutarmos sozinhos, sentimos a força de Jesus em nós. Além disso, esse descanso vai além do físico. Ele nos dá uma paz interior, uma serenidade que permanece em meio a qualquer tempestade. Podemos ver exemplos de descanso em Deus ao longo da Bíblia. O profeta Elias, após enfrentar uma grande batalha espiritual, refugiou-se na presença de Deus no Monte Horebe e foi renovado. O próprio Jesus ensinou a seus discípulos a importância de descansar e recarregar as energias antes de continuar no ministério.
Moisés também encontrou descanso espiritual e direção divina em seus encontros com Deus no Monte Sinai. Esses exemplos nos mostram que o verdadeiro descanso não é uma pausa momentânea, é uma reconexão profunda com o Criador. O descanso que Jesus oferece é diferente do que o mundo nos dá. O mundo nos oferece um descanso superficial, temporário. Ele nos convida a desconectar com distrações, mas raramente nos preenche com uma paz duradoura. Jesus, por outro lado, nos dá um descanso eterno, uma paz que vem de depender dele. Não se trata de fugir dos problemas ou esconder o cansaço. É um convite para descansar de verdade, para deixar de lado a autossuficiência e confiar plenamente em sua provisão. E esse descanso é algo que podemos experimentar na prática. Reservar tempo para a oração, para desconectar do barulho e nos conectarmos com Deus. Meditar nas promessas de Jesus, como esta de Mateus, nos lembra que não estamos sozinhos. Cultivar uma atitude de gratidão também nos ajuda a enxergar como Deus nos sustentou no passado e a confiar que Ele continuará fazendo isso. É aprender a encontrar refúgio nele e a descobrir que com Jesus, nossas cargas sempre serão mais leves. Então hoje, ouça esse convite de Jesus e permita que Ele lhe dê descanso. Não importa o quão cansado ou sobrecarregado você esteja, há um lugar de paz e alívio esperando por você. Você só precisa se aproximar, descansar em seu amor e experimentar a paz que Ele oferece. Uma paz que transformará sua vida de uma forma que nada nem ninguém mais pode fazer. Número 5. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Confiar nos planos de Deus. Às vezes, só dizer isso parece fácil, mas vivê-lo é outra coisa. Porque sejamos honestos, quem não quer saber o que o futuro reserva? Gostamos de ter certezas, de sentir que temos o controle, mas Deus, em sua sabedoria, nos pede algo diferente. Em Jeremias, Ele nos dá uma promessa incrível. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus tem um propósito, um plano detalhado para cada um de nós, um plano que é bom, que busca nosso bem, mesmo que às vezes não consigamos entendê-lo. Deus tem planos de prosperidade e esperança, não de calamidade. E isso é tão importante lembrar quando enfrentamos momentos difíceis. Pode ser que hoje você esteja passando por uma prova e sinta que o mundo está desabando sobre você. Mas Deus não nos deixa no meio da tempestade sem razão. Ele nos guia e promete um futuro de esperança. Essa promessa está aí para nos lembrar que o plano dele é sempre bom, mesmo quando não o entendemos. O propósito divino para nossas vidas tem um foco eterno, um objetivo maior do que nossa compreensão limitada. Cada um de nós tem um lugar, um propósito no plano de Deus. E embora às vezes o caminho pareça escuro, sua luz sempre nos guia para o futuro que Ele planejou para nós. Confiar nos planos de Deus também significa reconhecer sua soberania sobre o futuro. É difícil, eu sei, especialmente quando as coisas não saem como esperamos. Queremos que tudo se resolva imediatamente, mas Deus opera em seu tempo perfeito. Ele vê o quadro completo, algo que nós não conseguimos enxergar. Deus nos convida a abrir mão do controle, a deixar de lado nossas ansiedades e a descansar em sua vontade. Ele nos pede que tenhamos fé, mesmo quando o caminho não está claro. Porque confiar nele é um ato de renúncia às nossas próprias expectativas. É dizer a Deus, o Senhor tem o controle. Mesmo que eu não entenda, confio que seus planos são melhores. Como aplicamos isso no nosso dia a dia? Através da oração. Apresentamos nossas metas, nossos sonhos, nossos medos a Deus e pedimos que Ele nos guie. Orar não é apenas pedir, é entregar, é soltar. É reconhecer que, embora tenhamos nossos próprios desejos, estamos dispostos a que Deus faça sua vontade em nós.
E viver com propósito implica estar em sintonia com o que Deus quer para nós. Usar os talentos e dons que Ele nos deu, não apenas para nosso benefício, mas para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Às vezes, as dificuldades e desafios nos fazem questionar os planos de Deus. Mas e se eu dissesse que esses momentos difíceis fazem parte do crescimento que Deus quer para você? A adversidade é uma ferramenta que Deus usa para nos fortalecer, para nos ensinar e para nos fazer depender mais dele. Ao confiar em seu plano, nos tornamos resilientes e aprendemos a ver as dificuldades como oportunidades para nos aproximarmos mais de Deus. As dúvidas, o medo e a resistência à mudança são normais, mas também são manifestações de incredulidade. Nos apegamos ao que conhecemos porque tememos que o plano de Deus nos leve por caminhos desconhecidos. Tentamos controlar tudo porque não queremos deixar isso em suas mãos. Mas quando confiamos nos planos de Deus, algo incrível acontece. Encontramos paz. Sabemos que Ele tem o controle, que não precisamos entender tudo, e é nessa paz que encontramos direção e clareza. Porque ao parar de tentar controlar cada detalhe, permitimos que Deus nos guie e nos mostre seu caminho. Ao longo da Bíblia, temos exemplos de pessoas que confiaram nos planos de Deus. Abraão acreditou na promessa de um filho, apesar de sua idade avançada. José, no meio da traição e do encarceramento, nunca deixou de confiar que Deus tinha um propósito maior. Moisés guiou o povo de Israel à liberdade, confiando na direção de Deus. E Ana, que esperou pacientemente pela promessa de um filho, nos ensina a perseverar na fé. Cada um deles enfrentou desafios, mas sua confiança em Deus foi recompensada. A diferença entre nossos planos e os de Deus é que Ele tem uma visão completa e perfeita, enquanto nós vemos apenas uma pequena parte. Deus opera em um tempo perfeito e seu propósito vai além de nossas expectativas pessoais. Às vezes, o que nos parece um atraso é apenas o tempo exato de Deus para que algo aconteça de forma plena. Sua sabedoria e seu tempo são inigualáveis. Então hoje, decida confiar nos planos de Deus. Agradeça pelo que você tem neste momento e mantenha uma atitude de gratidão. Confie que Deus sempre age para o nosso bem. Permaneça em oração, fortaleça-se na fé e lembre-se de que o propósito de Deus é lhe dar um futuro cheio de esperança. Mesmo que você não possa ver o final do caminho, continue avançando, porque Deus já está lá, esperando de braços abertos, pronto para cumprir sua promessa em sua vida. Número 6. Mateus 6, versículo 26. A provisão divina, reconhecendo o cuidado de Deus em cada necessidade. Deus nos diz para olharmos as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim, todos os dias têm o necessário para viver. E aqui surge uma pergunta profunda e reconfortante. Se Deus cuida assim das aves, quanto mais Ele não cuidará de nós? Esta passagem de Mateus nos lembra que não estamos sozinhos nem abandonados às nossas próprias forças. Temos um Deus que provê para as nossas necessidades, que se preocupa e cuida de nós. Somos valiosos para Ele, e sua provisão não se limita ao básico. Deus se encarrega de suprir cada aspecto da nossa vida de maneira constante e generosa. Às vezes, pensamos que nossas necessidades são insignificantes, que talvez devêssemos resolver tudo sozinhos. Mas Deus nos diz que somos mais valiosos do que as aves do céu. Ele nos chama a lembrar da nossa dignidade e valor aos seus olhos. Somos sua criação amada e o cuidado dele por nós é inesgotável. Esse amor e cuidado constantes nos convidam a confiar, a deixar de nos preocupar com cada pequeno detalhe e permitir que Ele cuide do que precisamos. E quando realmente acreditamos que Deus proverá, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que supera a ansiedade e a incerteza. Deus não nos pede para ignorarmos nossas necessidades ou agirmos de forma irresponsável.
Pelo contrário, reconhecer sua provisão significa viver cada dia com gratidão, entendendo que tudo o que temos vem de suas mãos. A gratidão diária é uma forma de fortalecer nossa fé, de lembrar que o que temos hoje é uma demonstração de seu amor e fidelidade. Quando enfrentamos tempos de escassez ou desafios materiais, é fácil cair no desespero. Mas Deus nos convida a depender dele nesses momentos, a lembrar que, assim como ele provê para as aves, ele também proverá para nós. Nossa responsabilidade é administrar bem o que já temos, gerenciar nossos recursos com sabedoria e, acima de tudo, honrar a Deus em cada decisão. Muitas vezes, nossa falta de confiança na provisão de Deus se manifesta em ansiedade, no estresse constante por dinheiro ou na sensação de insegurança sobre o futuro. Preocupamo-nos em ter o suficiente e, nesse processo, esquecemos quem é nossa verdadeira fonte de provisão. Agarramo-nos às coisas materiais buscando segurança, quando a verdadeira paz só vem de confiar em Deus. Quando não valorizamos o que Deus já nos deu, caímos no desperdício ou no desejo constante de ter mais. Mas ao reconhecer que tudo o que temos é uma bênção, desenvolvemos uma atitude de gratidão e um apreço profundo pela provisão divina. Quando reconhecemos a provisão de Deus, nossa vida muda. Aquela paz interior que vem ao saber que Deus está no controle, nos permite viver com uma tranquilidade que nada pode nos tirar. Além disso, o reconhecimento de sua provisão fortalece nossa fé, nos ajuda a sermos gratos e a ver bênçãos em cada detalhe, por menor que seja. Esse reconhecimento também nos abre à generosidade. Ao entender que Deus provê para nós, sentimos o desejo de compartilhar com os outros, de sermos um canal de bênçãos. E assim, ao doar, honramos a Deus, refletindo seu amor e abundância em nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos da provisão milagrosa de Deus. Podemos ver como, no deserto, Deus proveu o maná diariamente para alimentar seu povo, garantindo que nunca lhes faltasse o necessário. Vemos Abraão, que estava disposto a sacrificar seu filho, e no momento certo, Deus proveu um carneiro como substituto, reafirmando sua fidelidade e amor. E no Novo Testamento, quando Jesus alimenta milhares com poucos pães e peixes, vemos como sua provisão não apenas cobre o básico, mas transborda em abundância, deixando até sobras. Esses exemplos nos mostram que Deus é capaz de prover de maneiras que vão além da nossa compreensão. A provisão de Deus é diferente da provisão humana. Nós podemos planejar, economizar e fazer o melhor que podemos, mas nossas capacidades são limitadas. Deus, por outro lado, age de maneiras que superam nossas expectativas e nos abençoa com generosidade. Ele não apenas nos dá o que precisamos, mas muitas vezes derrama bênçãos em abundância, mostrando que seu amor não tem limites. Confiar na provisão de Deus implica agir com responsabilidade, mas também descansar em sua promessa de cuidado. Planejamos, trabalhamos e somos diligentes, mas sempre com a certeza de que Deus é nossa fonte final. Através da oração, apresentamos nossas necessidades e confiamos que Ele responderá no seu tempo e à sua maneira. Reconhecer que tudo o que temos vem dele nos permite viver com um senso de paz e segurança, sabendo que nunca seremos desamparados. Então, toda vez que você vir as aves voando livres no céu, lembre-se, Deus cuida delas e cuida muito mais de você. Número 7, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus nos diz, não temas porque estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Essas palavras em Isaías são um lembrete de que não importa quão escura ou difícil seja a situação, Deus nunca nos abandona.
Ele está presente em cada passo, em cada momento, e nos garante que seu poder e amor são maiores que qualquer dificuldade. Às vezes sentimos que o peso da vida é demais para carregarmos sozinhos, mas aqui está a promessa. Não estamos sozinhos. O próprio Deus está conosco e promete nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar com sua poderosa mão. Deus nos convida a não temer, algo que parece tão fácil de dizer, mas tão difícil de praticar. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e problemas, e a tentação de ceder ao medo é constante. Mas é aqui que a promessa de Deus se torna tão poderosa. Ele não apenas nos diz, não temas, mas acrescenta um motivo, porque Ele está conosco. Essa é uma certeza que vai além de qualquer lógica humana. O Criador do universo, o Deus de toda autoridade e poder, está conosco em nossas lutas, em nossas dúvidas e em nossos momentos de fraqueza. E não é só isso, sua promessa inclui fortalecer e ajudar. A força de Deus é perfeita e nunca se esgota. Ele sabe que, como humanos, às vezes nos sentimos frágeis, enfrentando desafios que parecem impossíveis. Mas Deus nos dá sua força, uma força que vai além das nossas capacidades. E sua ajuda é incondicional. Não depende do que fazemos ou de quão merecedores nos sentimos. É sua graça, seu amor que nos envolve e nos sustenta. Confiar em sua presença é reconhecer que Deus tem o controle, que nada escapa à sua vista ou ao seu poder. Nos momentos em que sentimos que Deus está longe, precisamos nos lembrar de que nossa percepção nem sempre reflete a realidade. Às vezes, nossa ansiedade ou as circunstâncias nos fazem sentir que estamos sozinhos, mas a verdade é que Deus sempre está presente. Quando oramos, quando meditamos em Sua palavra, conectamos-nos com essa verdade, lembrando que Deus nunca nos abandonou. Essa comunicação constante com Ele reafirma sua presença, nos lembra de que Ele está ali para nos dar paz e clareza, mesmo quando não o sentimos. A falta de confiança na presença de Deus pode nos levar a um lugar de medo, ansiedade e isolamento espiritual. Quando esquecemos sua promessa de estar conosco, é fácil cair no desespero. Sentimos-nos sozinhos, desanimados e afastados da comunidade de fé, pensando que devemos enfrentar nossos problemas sozinhos. Mas, quando realmente confiamos em sua presença, encontramos paz. Essa paz que só Deus pode dar, que reduz a ansiedade e nos permite viver com serenidade, sabendo que Ele está ao nosso lado, nos guiando e protegendo. Confiar na presença de Deus nos dá uma força interior, uma resiliência que não vem de nossa própria capacidade, mas do seu poder em nós. Essa força nos ajuda a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva diferente. Não estamos sozinhos e isso nos dá esperança, uma esperança inabalável que permanece viva mesmo nos momentos difíceis. Essa esperança é a certeza de que Deus está agindo em nossas vidas, que seu amor é maior que qualquer obstáculo e que sua fidelidade não falha. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que confiaram na presença de Deus em meio a situações difíceis. Josué e Caleb enfrentaram o desafio de entrar na Terra Prometida confiando na companhia de Deus. Davi, em seu tempo no deserto, encontrou consolo na presença de Deus. Elias, no Monte Horebe, recebeu força em um momento de exaustão e desespero. E Paulo, em suas perseguições, manteve a fé e a confiança em Deus, apesar das adversidades. Esses exemplos nos mostram que Deus sempre está com aqueles que confiam nele, sustentando-os em cada passo do caminho. Às vezes, nossa percepção humana nos faz pensar que Deus está ausente, mas sua promessa é clara. Ele nunca nos abandona. Essa diferença entre o que sentimos e a realidade divina é uma oportunidade para fortalecer nossa fé, para lembrar que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mesmo quando não podemos ver. Ao confiar em sua presença, encontramos consolo, paz e direção em cada decisão e ação diária.
Viver com a presença de Deus implica manter uma comunicação constante com Ele, por meio da oração e da leitura de Sua palavra. Também encontramos força e apoio na comunidade de fé, cercando-nos de pessoas que nos encorajam e fortalecem. E na vida diária, podemos incorporar a fé em cada ação, lembrando que cada passo que damos está sustentado por Sua mão. Esse foco nos permite viver com uma atitude de gratidão, reconhecendo que Deus sempre está ao nosso lado, que nunca nos abandona e que seu amor e presença são inabaláveis. A cada dia, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Agradeçamos Sua presença, confiemos em Sua fidelidade e permitamos que Sua paz e Sua força nos guiem. Número 8. Hebreus 13, versículo 5. Contentamento e generosidade. Viver sem ganância na fé. A ganância é aquela voz que nos diz constantemente: você precisa de mais. É aquele impulso de querer acumular, de nunca estar satisfeito. E em um mundo que nos bombardeia com mensagens de consumo e comparação, é fácil cair na armadilha de pensar que nosso valor está no que possuímos. Mas a Bíblia nos adverte: mantenham-se livres da ganância. Deus nos chama a viver com um coração livre, sem estarmos presos às coisas materiais. Porque a verdadeira riqueza não está no que temos, mas na paz e no contentamento que encontramos em Sua presença. A ganância muitas vezes nasce da insegurança, da comparação com os outros ou da pressão de atender a determinados padrões. Queremos o que os outros têm ou nos preocupamos se teremos o suficiente amanhã. Esse desejo insaciável de mais afeta nossas vidas de várias maneiras. Ele nos enche de ansiedade, de estresse, de uma preocupação constante em acumular e garantir que nada nos falte. Mas no final, esse caminho só nos deixa vazios, porque ao contrário do que o mundo nos diz, ter mais não significa viver melhor. O contentamento é o antídoto contra a ganância. Ser feliz com o que já temos nos traz paz, nos liberta dessa sensação de nunca ser suficiente. A gratidão é uma prática poderosa nesse sentido. Quando agradecemos pelo que já temos, pelas bênçãos diárias, percebemos que Deus já nos deu mais do que precisamos. Esse contentamento nos traz felicidade genuína, nos ajuda a viver sem nos compararmos e nos permite focar no que realmente importa. Quando reconhecemos a provisão de Deus em todos os aspectos de nossas vidas, a ansiedade desaparece e somos capazes de viver em paz. Deus promete que nunca nos abandonará, e isso nos dá uma razão para viver sem ganância. Ele sabe do que precisamos e nos concede no seu tempo perfeito. Confiar nessa promessa nos permite ver nossas necessidades de uma perspectiva diferente. Já não estamos sozinhos nesta vida, tentando acumular para o futuro ou garantir uma vida sem carências. Quando confiamos em Deus, nos libertamos dessa pressão. Ele nos provê e cuida de nós, e isso nos dá a segurança de que não precisamos de mais para nos sentirmos plenos. A ganância se manifesta de maneiras sutis em nosso dia a dia, desde o consumo excessivo até a comparação social, passando pelo medo da escassez. A ganância pode nos levar a tomar decisões que nos afastam de Deus. Quando gastamos sem pensar ou quando vivemos preocupados com o que não temos, acabamos perdendo de vista o propósito de nossas vidas. Deus nos convida a reconhecer a abundância que já temos nele, a viver com gratidão e a ver nossas posses pelo que realmente são. Ferramentas para abençoar os outros. Quando encontramos contentamento em Deus, nossa vida muda, experimentamos paz, nossos relacionamentos melhoram e nos tornamos pessoas mais gratas. Ao viver sem ganância, percebemos que não precisamos nos comparar com os outros, nem medir nosso valor pelo que possuímos. A gratidão e o contentamento fortalecem nossa fé e nos aproximam mais de Deus. E algo maravilhoso acontece quando deixamos de nos apegar às coisas materiais. Descobrimos que o amor,
A paz e a alegria são os verdadeiros tesouros que não podem ser comprados nem acumulados. A Bíblia nos oferece exemplos de contentamento e generosidade que nos inspiram a viver sem ganância. A viúva de Sarepta, que em meio à escassez confiou em Deus e compartilhou o pouco que tinha, ou o exemplo de Maria, que escolheu ouvir Jesus em vez de se preocupar com os detalhes materiais. E também a viúva que no templo deu tudo o que tinha, nos ensinando que o valor de uma oferta não está na quantidade, mas no coração com que é dada. Esses exemplos nos mostram que, quando confiamos em Deus e vivemos com generosidade, experimentamos uma vida muito mais plena. A diferença entre ganância e generosidade é radical. A ganância foca no que podemos obter para nós mesmos, enquanto a generosidade nos permite compartilhar e abençoar os outros. Dar-nos liberta da necessidade de possuir, nos permite confiar que Deus continuará provendo. A generosidade é uma expressão de fé, uma forma de demonstrar que não estamos sozinhos e que confiamos em Deus para suprir nossas necessidades. E nessa entrega, nesse compartilhar, encontramos uma alegria que o dinheiro não pode comprar. Para viver sem ganância, podemos começar praticando a gratidão diariamente. Manter um diário de gratidão ou simplesmente reservar alguns minutos a cada dia para agradecer pelo que já temos, nos ajuda a manter o foco no que é importante. Também podemos questionar nossa relação com o consumismo, perguntar se realmente precisamos de cada coisa que desejamos e ajustar nossos hábitos. E, acima de tudo, ser generosos. Quando damos aos outros, quando ajudamos aqueles que precisam, mostramos que nossa confiança está em Deus e não nas posses. Vivamos com gratidão e confiança na provisão divina, lembrando que Deus nos dá tudo o que precisamos. Nessa liberdade de viver sem ganância, encontramos paz, nos tornamos pessoas mais felizes e honramos a Deus com nossas ações e nosso coração. Número 9, Romanos 8, versículo 28. Agora sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos diz em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essas palavras são mais do que uma promessa. São um convite para confiar que, em meio a qualquer circunstância, boa ou ruim, Deus está trabalhando para o nosso bem. Às vezes, é difícil entender isso. Nos perguntamos como algo doloroso, uma perda, uma traição ou uma situação que não desejávamos poderia fazer parte do plano de Deus. Mas Deus, em sua soberania, enxerga além do que conseguimos ver e compreende além do que conseguimos entender. Seu controle é absoluto e seu propósito está por trás de cada experiência que vivemos. Este versículo nos ensina a reconhecer que nada é por acaso, que tudo tem um propósito no plano de Deus. Ele usa cada momento para trabalhar em nós, nos moldar e nos aproximar dele. Mesmo que às vezes não entendamos o porquê das coisas que acontecem, podemos confiar no para quê. Cada experiência, cada prova, até mesmo os momentos de dor, podem ser instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Ele age com amor, sempre cuidando de nós e garantindo que tudo, absolutamente tudo, contribua para o nosso bem a longo prazo. Essa certeza nos dá paz em meio à incerteza, porque sabemos que Deus não desperdiça nenhuma experiência. Confiar no propósito de Deus implica acreditar que sua sabedoria é maior do que a nossa. É aceitar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar isso no momento. Quando enfrentamos dificuldades, nossa primeira reação pode ser o desespero ou o questionamento. Mas Deus nos chama à fé. Ele nos convida a abrir mão do controle, a confiar que Ele sabe o que faz e a ver os desafios como oportunidades para crescer. Ao fazer isso, percebemos que cada prova pode ser uma plataforma para desenvolver a paciência, a humildade e a força espiritual. E na prática,
Como podemos aplicar essa promessa em nossa vida diária? Primeiro, reinterpretando nossas experiências sob os olhos da fé. Quando enfrentamos uma situação difícil, podemos nos perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Como Ele está agindo para o meu bem? Essa perspectiva nos ajuda a reconhecer o propósito divino em cada momento e nos permite aceitar as dificuldades com um coração grato. A gratidão, mesmo nos momentos de dor, nos lembra que Deus está no controle e que nada do que passamos é em vão. Cultivar a resiliência espiritual é outro aspecto essencial. Cada vez que enfrentamos um obstáculo e o superamos com fé, fortalecemos nosso relacionamento com Deus. Tornamo-nos mais capazes de confiar em sua fidelidade, de descansar em sua promessa de que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Além disso, compartilhar nossas experiências, nossos testemunhos de fé, pode inspirar outras pessoas. Quando elas veem como Deus transformou nossas provas em bênçãos, também podem encontrar esperança e força em seus próprios desafios. É verdade que às vezes a dor e o sofrimento dificultam enxergar o bem que Deus está realizando. Em momentos de perda ou crise, nos perguntamos por que certas coisas acontecem e podemos cair na tentação de pensar que tudo está perdido. Mas, ao nos agarrarmos à promessa de Deus, experimentamos uma mudança de perspectiva. Começamos a ver as adversidades não como finais, mas como processos. Descobrimos que, mesmo sem entender o caminho, podemos confiar que Deus está guiando cada passo e que, no final, tudo fará sentido. Os benefícios de confiar que Deus age em todas as coisas para o bem são imensos. Saber que Ele está no controle tranquiliza nossa mente, dissipa o medo e aumenta nossa paz. Experimentamos um crescimento pessoal e espiritual que nos transforma por dentro. Nossa fé se aprofunda e, com ela, a esperança de que há um propósito em tudo o que vivemos. Essa esperança nos enche de otimismo, porque sabemos que, embora as circunstâncias sejam difíceis, Deus está agindo a nosso favor. A Bíblia nos dá exemplos poderosos de como Deus transforma o mal em bem. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e, no entanto, Deus usou essa traição para salvar muitos durante o período de fome. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu e fortaleceu sua fé. Jó, apesar de perder tudo, foi restaurado e abençoado ainda mais. E Paulo, em meio às suas perseguições, espalhou o Evangelho com um impacto que permanece até hoje. Esses relatos nos mostram que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus continua agindo. Há uma grande diferença entre o bem temporário, que às vezes buscamos, e o bem eterno que Deus deseja para nós. Muitas vezes, nossas expectativas estão centradas no imediato, no material, mas o bem que Deus nos oferece vai muito além disso. Sua perspectiva é eterna, e seu propósito inclui nossa transformação, nosso crescimento e a glória do seu nome. Ele deseja que nossas vidas sejam uma prova do seu amor e do seu poder. E isso só é alcançado quando permitimos que Ele molde cada parte de nós por meio das provas e das bênçãos. Então, toda vez que você se encontrar no meio de uma dificuldade, lembre-se: Deus está agindo. Confie no tempo dele, agradeça por suas bênçãos e permita-se ver cada experiência como uma oportunidade de crescimento. Deus nunca falha, e no final você verá como tudo o que viveu contribuiu para o seu bem e para a glória dele. Número 10. Salmos 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deus nos convida a ficarmos quietos e reconhecermos que Ele é Deus. Em um mundo cheio de barulho, distrações e obrigações constantes, esse chamado parece mais relevante do que nunca. Quantas vezes sentimos que o caos da vida nos arrasta, que mal conseguimos respirar? Mas Deus, em sua sabedoria, nos lembra no Salmo 46, versículo 10, que a verdadeira paz é encontrada em sua presença.
Essa quietude é uma pausa sagrada, onde Ele pode se revelar em sua grandeza e amor, e onde podemos descansar em seu poder. Tirar um momento de quietude é como se afastar do barulho que tanto nos distrai para realmente ouvir. A vida nos lança tantas coisas: trabalho, preocupações, projetos, relacionamentos, e às vezes nos esquecemos de parar. Deus nos diz: aquietem-se. Não é apenas um descanso físico, é um descanso para a alma. É aquele tempo onde deixamos nossas preocupações se silenciarem para lembrar que Deus está no controle. Nesses momentos, ao fazer uma pausa, damos espaço para reflexão, para lembrar de sua grandeza e permitir que sua paz nos preencha. A quietude é o terreno perfeito para reconhecer a soberania de Deus. Quando deixamos de lado nossas próprias agendas e nos rendemos a Ele, estamos dizendo: Deus, Tu és maior do que qualquer circunstância. Ao contemplar seu poder e autoridade, nasce em nós uma profunda reverência e admiração. Percebemos que mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo, Deus o vê. Nesses momentos de humildade diante dele, aprendemos a deixar nossas cargas e confiar que seu plano é perfeito, que ele tem o controle absoluto sobre nossa vida, nossos sonhos e nossos desafios. Incorporar a quietude em nossa vida diária pode ser desafiador, mas é uma das práticas mais poderosas para encontrar paz. Como podemos fazer isso? Através da meditação e da oração. São momentos em que nos afastamos para simplesmente estar com Deus, sem pressa, sem pedir nada, apenas reconhecendo sua presença. Esses espaços de silêncio em nossa rotina nos ajudam a ouvir sua voz, a entender sua direção e a receber sua paz. Podemos também reconhecer Deus ativamente em nossa vida por meio da gratidão, agradecendo por cada bênção que já temos, por cada momento em que sentimos sua mão em nossa vida. Essa prática não apenas nos conecta com Deus, mas transforma nosso coração. Quando não praticamos a quietude, nossa vida tende a se encher de ansiedade e estresse. A falta de calma e de espaço para a reflexão nos leva a uma mente confusa e sobrecarregada. Nesse estado, é fácil perder de vista nossa conexão com Deus e, com isso, também a paz que sua presença nos oferece. Mas, quando decidimos estar quietos, percebemos o quanto precisávamos disso. Sentimos uma paz interior que não vem do nosso entorno, mas da certeza de que Deus está presente, que seu amor e seu poder nos sustentam. A Bíblia nos dá exemplos lindos dessa quietude na presença de Deus. Moisés, no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, experimentou Deus nesse silêncio sagrado. Elias, no Monte Horebe, ouviu Deus em um sussurro suave após um terremoto e um fogo. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, buscou a quietude e a oração antes de enfrentar seu sacrifício. Esses exemplos nos mostram que, mesmo nas situações mais intensas, a paz e a força vêm de estar em comunhão com Deus na quietude. A quietude espiritual que encontramos em Deus é diferente da calma que o mundo oferece. Não é apenas uma pausa para relaxar, é uma conexão profunda com o Criador, uma paz que preenche a alma e permanece, independentemente das circunstâncias. Nesse silêncio, não apenas descansamos, mas permitimos que Deus trabalhe em nós, nos guie e nos transforme. A quietude divina tem um propósito: nos fortalecer, nos ajudar a ver com clareza e nos lembrar de que pertencemos a Ele. Para praticar essa quietude, podemos começar estabelecendo uma rotina de meditação e oração, dedicando tempo diário para simplesmente refletir sobre a grandeza de Deus. Criar um espaço em casa para esses momentos, um canto tranquilo para orar e ler sua palavra, pode nos ajudar a manter a conexão com Ele. Em nossa vida cotidiana, também podemos encontrar pequenos momentos de calma, talvez durante o dia, onde podemos dizer uma breve oração e lembrar que Deus está conosco. Participar de reuniões de oração, retiros espirituais e estudos bíblicos também nos ajuda a cultivar essa paz e essa conexão.
Agradecer a Deus por sua presença constante é outra maneira de fortalecer nossa paz. Ao sermos conscientes de que Ele sempre está ali, mesmo nos momentos de dificuldade, desenvolvemos uma atitude de gratidão que nos ajuda a enfrentar qualquer situação com confiança. Perseverar na quietude, na oração, nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Quando praticamos a paz na presença de Deus, algo maravilhoso acontece dentro de nós. Aprendemos a desenvolver paciência, a esperar com confiança em seu tempo perfeito e nos fortalecemos espiritualmente. Nessa paz, Deus transforma nosso caráter, nos ajuda a sermos mais resilientes e dependentes dele. Encontrar paz na presença de Deus não é apenas um respiro, é um refúgio onde somos restaurados, onde nossas cargas são aliviadas e onde lembramos que Ele é nosso Deus, sempre fiel e poderoso. Número 11, Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregar nosso caminho a Deus é um dos atos mais libertadores que podemos fazer na vida. Quando Deus nos convida a nos rendermos e confiarmos nele, não é para nos limitar ou controlar, mas para nos levar a um lugar de paz, segurança e direção. O Salmo 37, versículo 5 nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Essa não é apenas uma promessa de que Deus intervirá, mas também um convite para abrir mão do controle, para descansar, sabendo que Deus está no comando de cada detalhe da nossa jornada. Rendermos-nos completamente significa confiar a Deus cada aspecto da nossa vida. Nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossas decisões. Às vezes, temos dificuldade em abrir mão, porque sentimos que, se não tivermos o controle, as coisas não sairão como desejamos. Mas é aí que Deus nos pede algo essencial: fé. Ele nos convida a confiar que seus planos são mais altos, que sua sabedoria supera qualquer coisa que possamos compreender. Render-se não é resignar-se. É uma decisão ativa de confiar que Deus sabe o que faz e caminhar nessa certeza. Um dos maiores desafios de entregar o caminho a Deus é abandonar o desejo de controlar. Quando tentamos dirigir cada detalhe da nossa vida, acabamos desgastados, estressados e muitas vezes decepcionados. No entanto, ao nos rendermos a Deus, encontramos uma paz que nada mais pode nos dar. Essa paz nasce do conhecimento de que não estamos sozinhos no caminho, de que temos um Pai que nos guia, que cuida de nós e que sempre age em nosso favor. Essa entrega é, na verdade, um ato de liberdade. Abrir mão do controle e colocar nossa confiança em Deus nos liberta de cargas que não precisamos carregar. Mas a entrega não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma decisão diária, requer uma ação constante de fé, de obediência e de lembrar-nos das promessas de Deus. Confiar em Deus significa caminhar com fé, agir acreditando que Ele nos apoia, mesmo quando o resultado não está claro. Também significa obedecer aos seus mandamentos e alinhar nossa vida à sua palavra, sabendo que Ele nos conduz por um caminho que é bom, mesmo que às vezes não o compreendamos completamente. Na prática, entregar o caminho a Deus implica orar com um coração disposto a entregar tudo. A oração de rendição é aquela conversa íntima com Deus, onde dizemos: Deus, isso está em tuas mãos. É uma forma de reconhecer que sua vontade é melhor do que a nossa e que queremos que seja Ele quem guie nossas decisões. Também implica saber quando precisamos delegar e confiar mais em sua direção, especialmente naquelas áreas em que temos dificuldade em abrir mão. Às vezes, a falta de entrega a Deus se manifesta de formas sutis. Podemos nos sentir ansiosos, inseguros ou excessivamente focados em nossas próprias habilidades. O medo do futuro, a dependência de nossas forças e a resistência à sua vontade podem indicar que estamos tentando controlar o que só Deus deveria conduzir.
Mas quando decidimos confiar em Deus, esses medos diminuem. Somos preenchidos por uma paz, porque sabemos que Ele está no controle. Ganhamos maior clareza em nossas decisões e sentimos sua orientação em cada passo. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que confiaram totalmente em Deus. Abraão esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus, acreditando em suas promessas. Moisés confiou em Deus ao liderar o povo de Israel pelo Mar Vermelho, mesmo quando parecia impossível. Maria, a mãe de Jesus, aceitou com fé o plano de Deus, entregando completamente sua vida ao seu propósito. Esses exemplos nos lembram que, quando entregamos nosso caminho a Deus, Ele sempre nos apoia. Render-se a Deus é um ato de amor, não de obrigação. Não se trata de nos forçar a aceitar sua vontade, mas de reconhecer que seu amor e seu plano são o melhor para nós. Quando abrimos mão do controle, encontramos liberdade, paz e gratidão. Aprendemos a agradecer por cada bênção, a reconhecer que tudo de bom vem dele. Nessa atitude de gratidão, nossa confiança em Deus cresce e o desejo de controlar desaparece. Esse ato de entrega também transforma nossa vida. Desenvolvemos paciência, aprendemos a esperar em seu tempo perfeito. Fortalecemos nosso caráter, tornando-nos pessoas mais humildes e dependentes de Deus. Assim, ao entregar nosso caminho a Deus, não apenas recebemos sua direção, mas também nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais cheios de paz. Entregar nosso caminho a Deus é, no fundo, aceitar que seu plano é melhor e confiar em sua bondade. É saber que, ao abrir mão do controle, Ele age a nosso favor. Número 12, Filipenses 4, versículo 6. Oração e gratidão, confiança na providência divina. Deus nos convida a trocar a ansiedade por uma confiança profunda em sua providência. Filipenses nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta é uma promessa direta de paz, uma paz que nos ajuda a deixar para trás a ansiedade e nos aproxima de Deus com gratidão e fé. Quando enfrentamos desafios, o primeiro impulso pode ser nos preocuparmos, nos estressarmos ou tentarmos resolver tudo por conta própria. Mas é aí que a oração se torna um recurso inestimável. Em vez de focarmos no que não podemos controlar, Deus nos chama a confiar nossas cargas a Ele. O que acontece quando oramos com confiança? Não apenas entregamos nossas preocupações, mas também recebemos uma paz que só Deus pode nos dar. Uma paz que não está na lógica do mundo, mas que vai muito além do que podemos compreender. A gratidão é outro elemento-chave nesse processo. Quando agradecemos a Deus, mesmo nos tempos difíceis, estamos afirmando nossa confiança em sua bondade e em sua capacidade de cuidar de nós. A gratidão nos ajuda a ver nossas bênçãos e a reconhecer o cuidado constante de Deus. Você já percebeu que, ao agradecer, mesmo pelas coisas mais simples, sua perspectiva muda? Você se dá conta de que, embora a vida não seja perfeita, Deus tem estado presente, suprindo o necessário. Essa atitude de gratidão fortalece nossa fé e reduz nossa ansiedade, porque nos ensina a ver Deus em cada detalhe de nossas vidas. Além disso, a paz de Deus tem um efeito transformador em nossa mente e coração. Essa paz não é temporária, nem depende de todos os nossos problemas desaparecerem. É uma paz que permanece, que guarda nossos pensamentos e emoções, mesmo quando as circunstâncias não mudam. É aquela calma interior que nos sustenta e nos lembra que Deus está no controle. Não estamos sozinhos. Ele cuida de nós, de nossas necessidades e de nosso bem-estar. Para viver essa confiança na providência de Deus, podemos começar estabelecendo uma rotina diária de oração. Reservar um tempo especial,
todos os dias, para conversar com Deus e apresentar nossas preocupações. Ao fazer isso, fortalecemos nosso relacionamento com Ele e aprendemos a descansar em seu cuidado. Além disso, manter um diário de gratidão é uma prática poderosa. Escrever diariamente pelo que somos gratos, mesmo que sejam detalhes simples, nos ajuda a focar no bem que Deus já faz. Isso nos lembra de que sua provisão já está presente e que podemos confiar que continuará a nos suprir. A ansiedade pode se manifestar de muitas maneiras. Às vezes, é aquele desconforto constante, a sensação de que algo está errado, mesmo sem sabermos o que é. Outras vezes, aparece em forma de sintomas físicos, como tensão, insônia ou um mal-estar geral. E a ansiedade também afeta nossos relacionamentos, porque quando estamos preocupados, é difícil estarmos totalmente presentes com as pessoas que amamos. Mas quando decidimos confiar em Deus, essa ansiedade começa a desaparecer. A oração e a gratidão agem como um bálsamo, aliviando nossa mente e nos ajudando a viver com mais paz. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que confiaram na providência de Deus. Lembremos de Elias e da viúva de Sarepta, quando, em meio à escassez, Deus proveu de maneira milagrosa, demonstrando que Ele cuida de seus filhos mesmo em tempos de dificuldade. Ou pensemos no apóstolo Paulo, que em meio a perseguições e dificuldades, escreveu que podia enfrentar todas as circunstâncias em Cristo, que o fortalecia. Esses exemplos nos ensinam que quando confiamos, Deus sempre nos supre de maneiras surpreendentes. Ao contrário da paz temporária que o mundo oferece, a paz de Deus é duradoura. O mundo nos oferece alívios momentâneos, soluções passageiras, mas a paz de Deus nos envolve e permanece, independentemente das circunstâncias externas. Ao confiar em seu controle e não no nosso, aprendemos a descansar em sua sabedoria. Essa é uma paz que não apenas lida com nossas preocupações imediatas, mas também nos dá segurança eterna. Então, em vez de tentar resolver tudo, entreguemos nossas preocupações e medos a Deus, confiando em sua providência perfeita. Viver com essa confiança transforma nossa vida. Nos ajuda a enfrentar cada desafio com uma mente clara e um coração em paz. Nos lembra de que Deus está presente, guiando-nos e suprindo nossas necessidades a cada passo do caminho. Número 13, 2 Coríntios 12, versículo 9. Poder na fraqueza, a graça suficiente de Deus. Quando Paulo ouviu Deus dizer: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", certamente sentiu um alívio profundo. Deus estava lembrando-o de que a força não reside em nossa capacidade de superar, resistir ou ser autossuficientes. Deus nos mostra que, na verdade, é quando nos sentimos mais fracos, desgastados e vulneráveis que o seu poder brilha com maior intensidade. Essa mensagem que encontramos em Coríntios é um chamado direto para deixar de ver nossas fraquezas como barreiras e começar a enxergá-las como a porta para uma dependência genuína de Deus. Muitas vezes, tentamos esconder nossas fraquezas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Sentimos que não devemos mostrar nenhuma falha, que precisamos passar a impressão de que temos tudo sob controle. Mas Deus nos pede que façamos o oposto. Ele nos convida a nos abrir e aceitar aquelas áreas em que não somos fortes. Por quê? Porque quando reconhecemos nossas limitações e as levamos a Deus, permitimos que Ele opere em nós com sua graça. Sua graça é suficiente, não precisamos de mais nada. É essa graça que preenche os vazios, cura as feridas, traz clareza em meio à confusão e força em meio à fraqueza. O poder de Deus se manifesta de maneira única e surpreendente em nossas limitações. É quase uma paradoxa. Em vez de nos fortalecermos em nossas capacidades, somos fortalecidos em nossa humildade. A fraqueza se torna o terreno perfeito para a intervenção divina. Não porque Deus queira que soframos ou nos sintamos impotentes, mas porque Ele sabe que,
Quando chegamos ao limite de nossas forças, estamos mais dispostos a entregar o controle total a Ele e permitir que Ele nos molde. A cada momento em que aceitamos nossas fraquezas, permitimos que o poder de Cristo repouse sobre nós, transformando essas áreas vulneráveis em testemunhos de sua força. Aplicar essa verdade em nossa vida diária requer uma humildade profunda e uma fé corajosa. A humildade de reconhecer que não temos o controle e a coragem de confiar em Deus, mesmo quando a situação parece sem saída. Como podemos fazer isso na prática? Em primeiro lugar, levando nossas fraquezas a Deus em oração, sem mascará-las ou minimizá-las. Talvez já tenhamos tentado ser fortes sozinhos por tempo demais, mas ao parar de resistir, nos abrimos para uma paz e uma força que só Deus pode oferecer. Também é valioso compartilhar nossas lutas com outras pessoas de fé, que possam orar por nós e nos lembrar de que não estamos sozinhos. As fraquezas podem se manifestar de muitas formas em nossa vida. Há momentos em que a fraqueza física é evidente. Uma doença, um cansaço extremo ou limitações que impedem que avancemos como gostaríamos. Às vezes, a fraqueza é emocional, ansiedade, tristeza, incerteza. Em outros casos, é espiritual. Lutamos contra dúvidas, tentações ou uma fé que parece vacilar. Em vez de nos envergonharmos dessas lutas, Deus nos encoraja a nos aproximar dele, confiando que sua graça cobrirá todas as nossas carências. Aceitar nossas fraquezas não significa nos resignarmos a elas, significa reconhecê-las e, nesse reconhecimento, perceber que Deus está trabalhando para transformá-las em forças. José, Moisés e Pedro são exemplos de pessoas que encontraram força em suas fraquezas quando se apegaram a Deus. José, traído e vendido como escravo, viu Deus transformar essa dor em uma oportunidade de salvação para muitos. Moisés, que temia falar em público, foi capacitado por Deus para liderar um povo inteiro. Pedro, que duvidou ao andar sobre as águas, foi resgatado pela mão de Jesus, lembrando-nos de que a ajuda sempre está a um passo de distância quando dependemos dele. A força divina não é como a força humana. Não depende de autossuficiência nem da capacidade de resistir sozinho. Em Deus, nossa força se baseia em nossa capacidade de nos render ao seu amor e reconhecer que seu poder é o único que verdadeiramente nos sustenta. Que nossa oração diária reflita essa realidade. Uma oração de humildade e gratidão, que busque a força em Deus e não em nós mesmos. Ao fazer isso, nos abrimos para uma paz e uma transformação profundas, que só podem ser encontradas em sua graça. Número 14, Romanos 15, versículo 13. Alegria e paz, cultivando esperança na soberania de Deus. Quando enfrentamos tempos de incerteza, Deus nos convida a descansar em sua soberania, essa certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas, independentemente das circunstâncias. Em Romanos, encontramos uma promessa poderosa, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, enquanto confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é incrível? Deus não apenas nos pede que tenhamos esperança, mas Ele próprio se apresenta como a fonte dessa esperança, capaz de nos encher de uma alegria e paz profundas. A paz de Deus é mais do que uma simples calma. É uma serenidade que desafia toda a lógica humana e que permanece, mesmo quando a vida parece instável. Deus é nossa fonte de esperança. Não uma esperança qualquer, mas uma esperança que nos permite permanecer firmes. Uma esperança que não depende das circunstâncias que vemos, mas de quem Ele é. Sua alegria e paz se derramam sobre nós quando confiamos em seu poder e em seus propósitos para a nossa vida. E é aí que entra o Espírito Santo, que atua em nossos corações e nos dá a força necessária para continuar. Não se trata de uma esperança que apenas deseja que tudo dê certo, mas de uma esperança ancorada na confiança absoluta de que Deus cumprirá suas promessas.
Para cultivar essa esperança ativa, precisamos confiar na soberania absoluta de Deus. Às vezes, pode ser difícil enxergar o panorama completo, especialmente quando estamos no meio de dificuldades. Mas acreditar na soberania de Deus é lembrar que Ele está tecendo um plano perfeito, mesmo em meio às nossas provações. E essa confiança nos convida a manter uma atitude de fé, mesmo quando tudo parece incerto. A esperança baseada nas promessas de Deus nunca decepciona, porque sabemos que Deus é fiel e cumpre o que promete. Ele já nos demonstrou isso inúmeras vezes nas Escrituras e em nossas próprias vidas. Como aplicamos essa esperança na soberania de Deus de forma prática? Primeiramente, através da oração e meditação. A oração nos permite levar nossas preocupações a Deus, entregando-as completamente, e a meditação em Sua palavra fortalece nossa esperança ao nos lembrar de Suas promessas. Além disso, viver com alegria e paz é uma expressão visível de nossa confiança em Deus. Não se trata de negar os problemas, mas de lembrar que Deus está no controle, o que nos permite enfrentar as dificuldades com uma atitude diferente. Quando outros veem essa paz em nós, nos tornamos um testemunho vivo da esperança que temos nele, o que pode ser uma fonte de encorajamento para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas. Às vezes, a falta de esperança se manifesta em desânimo e perda de fé. Nesses momentos, nossa visão fica turva e começamos a focar no que não está dando certo, em vez de nas bênçãos que já temos. Mas, ao cultivar uma esperança firme em Deus, vemos que isso traz benefícios profundos, uma alegria interior que brota do coração, uma paz mental que ultrapassa todo o entendimento e uma força espiritual que nos torna resilientes diante de qualquer circunstância. Essa esperança também melhora nossos relacionamentos, pois uma atitude positiva e cheia de fé sempre impacta aqueles ao nosso redor de maneira poderosa. A Bíblia está cheia de exemplos de esperança na soberania de Deus. Abraão, por exemplo, esperou pacientemente pela promessa de um filho, confiando que Deus cumpriria o que havia prometido. Rute, ao seguir Noemi, demonstra uma fé firme no Deus de Israel, apesar da incerteza que enfrentava. E Jó, após todas as suas provações, foi restaurado e abençoado novamente, mostrando-nos que, embora o sofrimento exista, Deus nunca nos abandona. Esses exemplos nos lembram que nossa esperança não é vã, mas está fundamentada em um Deus fiel e soberano. A esperança humana frequentemente se desfaz, especialmente quando nossas expectativas não são atendidas. Mas a esperança em Deus é diferente, é eterna e não depende do que vemos ou do que podemos controlar. Enquanto a esperança humana se apoia em nossas próprias forças, a esperança divina repousa na confiança em um Deus que não muda e que é completamente fiel. Essa esperança não abrange apenas o presente, mas olha para a eternidade, sabendo que em Deus tudo tem propósito e sentido. Para viver com essa esperança, precisamos cultivar uma mentalidade positiva que foque na bondade de Deus. Participar de uma comunidade de fé também fortalece essa esperança, pois compartilhamos nossas cargas e recebemos encorajamento. Refletir nas promessas de Deus e lembrar de seus atos de bondade nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando as coisas não parecem claras. A gratidão é uma ferramenta poderosa nesse caminho. Ao reconhecer as bênçãos presentes, reforçamos nossa confiança no futuro. Manter viva a esperança requer perseverança e fidelidade na oração, confiando em Deus mesmo quando as respostas não são imediatas. Esse tipo de esperança transforma nosso caráter, nos torna pacientes e fortalece nosso relacionamento com Ele, ensinando-nos a depender plenamente de sua soberania e de seu plano perfeito. Ao longo desta jornada, exploramos como confiar em Deus nos permite viver sem nos preocuparmos com o amanhã. Ao entregar nossos caminhos a Ele e liberar nossas ansiedades, encontramos uma paz que excede todo entendimento e uma esperança inabalável em sua soberania.
Esses princípios não apenas nos libertam do estresse e da preocupação, mas também fortalecem nosso relacionamento com Deus, permitindo-nos experimentar seu amor e cuidado de forma mais profunda. Eu te encorajo a aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Pratique a oração e a gratidão. Aceite suas fraquezas como oportunidades para experimentar a graça de Deus e cultive uma esperança ativa baseada na confiança em seu plano perfeito. Lembre-se sempre de que, ao confiar em Deus, você não está sozinho. Ele está com você em cada passo do caminho, sustentando-o com sua mão vitoriosa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha seu coração e sua mente, enquanto você caminha confiando em seu plano perfeito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada em direção a uma vida mais plena e livre de ansiedade. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.